uma coisa que eu vi que mudou na medicina é porque antes, uma época assim que eu nem bem atrás, assim, a gente percebia que todos os médicos tinham muita grana. Tipo, muito mais do que representa 25 mil hoje. Sim. Sabe? Era meio certo, assim, o cara ia ter muita grana. Hoje em dia eu vejo que assim, você ainda tem um excelente salário, você ainda tem um ótimo salário muito rápido, mas fazendo as proporções de hoje, você dificilmente acha um médico que ganha muita grana. Entendeu? Tá, entendi. Eu acho que assim, não é mais você- algo estratosférico agora. É algo acima da média, mas não chega a ser algo... Eu acho, sei lá, antes 70% dos médicos ganhavam... rios de dinheiro. Hoje o que seria hoje, sei lá, 70, 80 mil Sim. no mês. Hoje em dia eu acho que não. Hoje em dia eu acho que 90% ficam nessa... 20, 30 mil reais. É. E isso é decorrência do quê? Pela demanda também ou pela... Cara, eu acho que sim. Eu acho que hoje em dia tem muito mais gente formada. Eu acho que teve uma, né? Antigamente a carência de médico era muito maior. Então hoje em dia você tem os planos de saúde, hoje em dia você tem uma quantidade de profissionais muito maior. Então, pô, você entra numa faculdade hoje, todos os professores falam: meu amigo, se você tá aqui por dinheiro, vai embora. Não é o lugar. Porque assim, tudo bem, você vai ganhar esses 20 mil, mas não vai ser fácil. Entendeu? Você ficar 12 horas num plantão pegado lá, com uma responsabilidade absurda nas suas costas, com vida de pessoas nas suas costas, isso não é o simples. Já não compensa mais, Exatamente. né? Às vezes o cara fala, meu, eu não tenho paixão por isso. E não aguenta, né? O cara que não ama, assim, o cara que não tem essa... Quando vier um desafio muito forte, o cara vai... Porque a gente tá falando em dinheiro, mas assim, calma. Calma. É o final do processo. Calma, né? não é tão simples assim, né? Tá. Então, assim, hoje em dia, pra você entrar numa universidade já não tá tão difícil mais. O difícil é pagar, né? Porque elas são muito caras. E as faculdades públicas estão cada vez mais difíceis de passar. Mas não é custoso. Você tem que se dedicar, é um negócio pesado. E aí quando você entra, então você opta lá por medicina e começa a carreira como estudante de medicina, começa essa graduação, mas você nem imaginava que você... Ou você já imaginava que você ia ser cirurgião? Sim, você me perguntou sobre o lance de otorrino, né? De fazer coisa que eu acabei não te falando. Eu entrei na medicina para fazer cirurgia. Independente do quê? Tá. E aí, no primeiro semestre de medicina, tinha um bucomaxilo, o José Carlos Martins, que é um amigão meu desde aquela época. Ele era bucomaxilo, ele tinha feito odontologia, fez bucomaxilo e estava fazendo medicina. Então, a gente estava na mesma sala, a gente se conheceu, a minha sala tinha 30 alunos, então a gente se conheceu, ficou muito próximo, e eu participava de todos os ambulatórios que ele fazia de bucomaxilo e ia para todas as cirurgias que ele fazia. Naquela época, no primeiro, no segundo ano, ele falava: cara, vai ver outras cirurgias, vai acompanhar de tudo, vê o que você gosta. Eu acompanhei um médico que fazia cirurgia bariátrica para diminuir o estômago, acompanhei ortopedista, conversei com outras especialidades, acompanhei plástica, muito pouco assim, mas eu estava sempre acompanhando ele, sempre acompanhando ele, sempre acompanhando ele, sempre acompanhando ele. E eu gostava de... Cara, psiquiatria foi a única matéria que eu fechei com 10 em tudo. Todos os trabalhos eu tirei 10, todas as provas eu tirei 10. É a única que você pega o meu currículo tem 10 em tudo, assim. Psiquiatria. Eu amei, assim. Eu não tem falo nada a ver até com hoje, se eu quebrar meu braço, eu vou ser psiquiatra amanhã. Isso é um fato. Sempre gostei muito, eu acho uma matéria incrível. Cardiologia, então teve várias assim que eu passei que eu me apaixonei. Né? Tem! E você vai se apaixonando por uma, por outra. E eu sempre acompanhando o cara, E aí, no quarto ano de medicina, aquele lance de você escrever numa folha, sabe? No quarto ano de medicina eu escrevi numa folha que quando eu me formar, no meu jaleco ia ter escrito otorrinolaringologia, cirurgia plástica facial e crânio-maxilofacial. Crânio-maxilofacial é o médico que faz a cirurgia esquelética do rosto. O dentista é bucomaxilo, o médico é crânio-facial. Cirurgião crânio-maxilofacial. Tá, agora só pra entender, tudo isso é voltado pra estética ou não? Não. A ortognática, o cirurgião bucomaxilo na odonto e o cirurgião crânio-maxilofacial médico, eles podem fazer ortognáticas que é para uma disfunção. O cara sofreu um acidente ali e veio para consertar. Sim, trauma facial, ou ele entendi. nasce com alguma deformidade crânio-facial, o queixo muito para trás, não tem mandíbula, a maxila, ele não respira bem, então pode ser, não é só estético, não. E no quarto semestre você decidiu que ia fazer No quarto semestre eu escrevi na folha que eu ia fazer isso. E aí,
Para eu ter decidido isso, eu estava em dúvida, a sua pergunta, se eu fazia cirurgia plástica, que são você termina a medicina, faz 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica. Tá, além da medicina, da medicina tradicional, é mais 5 anos pra se tornar. Cirurgião plástico. Caraca. E aí eu pensei assim, ou eu faço otorrino, que depois da medicina eu faço 3 anos de otorrino. E eu tava com essa dúvida. E aí eu falava com colegas otorrinos, assim, colegas, não tinha nenhum colega, eu conhecia um ou outro, e os caras falavam, não, eu não conheço nenhum otorrino no Brasil que vive de plástica. Tem que fazer cirurgia plástica para isso. E eu pensava assim, e eu ficava nessa dúvida ainda. Para você ter uma residência de otorrino, você tem que ter uma cadeira que estuda doença de ouvido, você tem que ter uma cadeira que estuda doenças de nariz, e você tem que ter uma cadeira de plástica facial. Então todo otorrino do Brasil estudou plástica facial. Entendi. Então assim, todo otorrino do Brasil está apto e legalmente ele pode fazer plástica facial. Se você pegar a história da plástica facial, a história da rinoplastia, um dos primeiros, ou o primeiro, o primeiro não dá para falar, mas depois da medicina moderna, foi um otorrino. Não existia a especialidade de cirurgia plástica na época, porque é uma especialidade nova. Ah, nova. Entendeu? Se diz assim, tipo assim, 30 anos. Isso não, tem mais. Mas é recente. É mais recente do que as outras, tipo cardiologia. Ah, então, por exemplo... Quantos anos tem a especialidade Entendi. cardiologia? Então, a pessoa fazer, por exemplo, um procedimento estético, por exemplo, essas cirurgias, assim, não é algo que sempre existiu, assim, é algo totalmente estético, pensado na estética. É assim, o estético já tem há muitas décadas, tem há muito tempo, assim, que a pessoa vai fazer uma cirurgia. Por quê? Na guerra, o cara perdia o nariz, foram as primeiras cirurgias. Pô, vamos construir um nariz pro cara, vamos puxar um retalho aqui, vamos fazer isso. Então, sempre em toda a guerra, a medicina evolui muito. E aí, então os otorrinos... Então, quando alguém me pergunta, mas o otorrino pode fazer plástica? Pode. Não é só o cirurgião plástico? Eu falo, não. O cirurgião plástico também pode, mas a gente pode. Legalmente a gente pode e a gente é apto para isso. Facial. Né? Eu não posso fazer uma prótese de mama. Não, até porque o lance o CRM, o órgão que registra é muito rígido, né? Sim. E tem os editoriais lá, tudo certinho, dizendo que o otorrino pode fazer essas cirurgias. E aí, beleza. Eu vi que nos Estados Unidos, a maioria das cirurgias plásticas faciais eram feitas por otorrinos. E não cirurgiões plásticos. E aí naquela época eu pensei assim... Normalmente o terceiro mundo copia o primeiro mundo, pelo menos na minha área. Eu falei assim, então eu vou apostar nisso. Porque eu precisava de grana e cirurgia geral eram 5 anos, otorrino eram 3 anos. Cirurgia plástica, que são 5 anos, eu teria que fazer primeiro cirurgia geral. E eu ia ficar mexendo a barriga, tratando apêndice, para depois... Entendi. Então a diferença é que se você faz cirurgia plástica, você... pode fazer cirurgias plásticas não só no rosto. Isso. Ah, entendi. E aí o otorrino é especialmente fácil. Isso. Tá, saquei. E aí eu pensei assim, se eu faço otorrino, eu fico 3 anos estudando só o rosto. E eu quero mexer no rosto, porque eu acompanhava o cara que era bucomaxilo e esse cara só mexia no rosto. Não quer colocar silicone, eu acompanhei trauma facial, o cara que bateu de carro e quebrou a mandíbula, eu acompanhei cirurgias ortognáticas, pessoa que não tem queixo, o cara que nasce com um tumor no osso, que tem que tirar o osso, eu acompanhei disfunções da articulação, então assim, eu acompanhei muito isso e eu falei, eu quero ficar no rosto. E aí eu falei, vou fazer otorrino. E aí tinha muita gente que falava assim, cara, não conheço nenhum otorrino que vive de plástica no Brasil. Isso não vai dar certo. Melhor ainda. E eu falava assim, cara, mas nos Estados Unidos a maioria já é. Tipo, tem um médico de Chicago que chama Jim Toriumi. O Toriumi é um cara, assim, referência para todo mundo que faz rino. O cara é o cara, entendeu? E ele é otorrino. Isso aqui... Um cara de lifting hoje que é referência, que é o Diácono, que é de Nova York, ele também é otorrino. Então nos Estados Unidos já tem isso, assim, os caras mais... É muito comum, né? Os caras mais feras, assim, tem essa formação. Eu falei, cara, vou apostar nisso daí. Tem muito plástico bom que faz cirurgia facial? Tem, muito. Mas que o cirurgião plástico fazia plástica facial, todo mundo sabia.
que o otorrino fazia que ninguém sabia. Entendi. Entendeu? Então, tanto que os otorrinos falavam assim, cara, não dá pra você fazer plástica porque ninguém vai te procurar pra isso. Eles vão chegar no seu consultório e vão falar, eu não vou fazer com você. Você não é cirurgião plástico.